Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo. Estamos reunidos para mais um encontro teológico e eu quero iniciar, nessa quarta parte, da nossa aula, falando sobre as novas correntes teológicas. E eu quero começar com a teologia do mito. A teologia do mito tem como um dos seus principais expoentes o teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann, que viveu dos anos 1884, finalzinho do século XIX, até a década de 70, do século XX, no ano de 1976. Que, em 1941, Rudolf Bultmann, numa conferência intitulada O Novo Testamento e a Mitologia, ele disse que esta parte das Escrituras está cheia de mitos, à luz dos quais se deveriam examinar a pessoa de Cristo e o comportamento da Igreja Apostólica. Para Bultmann, os escritores do Novo Testamento pensavam e escreviam tendo em vista uma formação global do mundo antigo, no qual havia três divisões. A primeira divisão, a parte superior ou invisível, que era habitada pelos anjos, o mundo sobrenatural de Deus. A segunda parte, o mundo inferior, escuro, habitado pelos demônios. E a terceira parte, o nosso mundo, que ficava entre os outros dois. Segue-se, portanto, que a revelação vem através de símbolos que devem ser decodificados. E, para usar um termo de Bultmann, devem ser desmitologizados. Então, numa de suas conferências, Bultmann afirmou que hoje não se pode utilizar a luz elétrica e os aparelhos de rádio apelar para medicamentos e clínicas modernas quando se está enfermo e, ao mesmo tempo, crer nos milagres do Novo Testamento. Bultmann diz que é como se fosse incompatível. É como se ele estivesse dizendo, ninguém hoje procura Cristo para ser curado, e sim as pessoas procuram o hospital. Ninguém procura Cristo para que ele possa dar luz, mas nós ligamos o interruptor da luz elétrica. Então, de acordo com essa visão de Bultmann, pode-se crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como Deus e seu Salvador, no entanto, sem a necessidade de acreditar no nascimento virginal, na encarnação, no túmulo vazio, na ressurreição e na segunda vinda. E todos esses elementos seriam derivados para Bultmann de uma mitologia judaica ou do gnosticismo helenístico. Segundo Bultmann, a destinificação dos evangelhos não significa a eliminação do mundo, como procurou fazer a teologia liberal, mas a sua interpretação através de uma hermenêutica popular, sendo eles necessários para oferecer ao homem condições de perceber o enigmatismo do mundo. Assim, através da sua reinterpretação, o mito seria utilizado como um instrumento auxiliar na compreensão da existência humana. Mas o que Bultmann propõe através da sua metodologia de desmitologização? Bem, em seu questionamento sobre as Sagradas Escrituras, há a necessidade de extrair todo o elemento mitológico que, segundo Bultmann, encobre o entendimento real das Sagradas Escrituras para o homem moderno. E ele vê nessa demitologização um instrumento importante para a atualização da mensagem bíblica, tornando-a compatível com o mundo tecnológico e científico que nós vivemos hoje. Bultmann entendia que o homem e também a mulher modernos, embora seja um ser que viva em uma sociedade de muitos símbolos e sinais, eles precisam decodificar, ou de uma ferramenta que decodife e também que atualize essa linguagem mitológica das Sagradas Escrituras, vigentes à época para o código e uma linguagem para a cultura dos nossos dias atuais. Então, segundo Bultmann, através do seu processo de desmitologização das Sagradas Escrituras, ele vai conseguir elucidar, esclarecer e trazer nitidez ao leitor acerca do que realmente a mensagem bíblica quer nos dizer nos dias de hoje. Pois, para o homem e a mulher secularizados, os elementos mitológicos das Escrituras, frutos de uma cultura passada, já mais ou menos há quase 2.500 anos, não fazem nenhum sentido. Então, Bultmann entendia que ele deveria extrair, sem a perda do conteúdo original, pois, sem uma decodificação e uma atualização do sentido, a mensagem não nos diz o porquê, ou pior ainda, pode levar a uma interpretação dúbia e também
incompreensível. Bultmann também entendia que a Escritura não explica a si mesma, conforme nos ensina a hermenêutica da Reforma do século XVI, mas que a Escritura está sujeita aos métodos modernos da ciência autônoma e também às pressuposições filosóficas. Eu gostaria de fazer um exame crítico da teologia de Bultmann. Bultmann rejeita por considerá-los mitológicos, né? Os conceitos neotestamentários de que o reino escatológico está prestes a irromper na história. Bultmann rejeita. De que o mundo atual está governado por elementos demoníacos. Ele também rejeita. E de que o sobrenatural intervém no mundo manifestando-se através de milagres. Então, na reinterpretação do Evangelho, ele elimina o sentido original dos termos encontrados no Novo Testamento e os recria, adotando uma nova significação. Exemplo, segundo a visão tradicional, qual é o problema do homem? É claro, o seu pecado. Segundo o Evangelho, qual é a solução para o pecado do homem? O sacrifício de Jesus Cristo. Porém, para Bultmann, o problema do homem é a sua finitude. Então, o uso da filosofia contemporânea para formular a fé cristã pode distorcer o ensino cristão, introduzindo ideias estranhas, né, ao cristianismo através de uma reinterpretação da terminologia tradicional e acomodar a fé cristã àquilo que nós vamos entender como filosofia tradicional. Ao ensinar que a teologia existencialista e antropocêntrica concorda com Feuerbach, de que a teologia tornou-se antropologia, depois do programa de desmitificação dos evangelhos, o Jesus que sobra, permitam-me a expressão, é tão débil que ele jamais chamaria a atenção de alguém e muito menos conseguiria motivar alguém a ser leal a ele. Um Jesus assim insignificante, infelizmente tem sido tema de muitas peças profanas e irreverentes como Jesus Cristo Superstar, na qual Judas Iscariotes é o verdadeiro herói e Cristo não passa de uma figura covarde que duvida a todo momento da sua visão, da sua missão. Recentemente, nós tivemos aí um problema relacionado com um especial de Natal, né, produzido pelo Porta dos Fundos, e certamente trouxe alguns elementos dessa peça Jesus Cristo Superstar. Bultmann, ele ignora por completo o papel do Antigo Testamento na formação do Novo Testamento, ao considerar este eivado de mitos, né, e influenciado pelo gnosticismo e helenismo. E também o sola fide, né, somente a fé de Bultmann, não é nada semelhante com o que vamos encontrar com Martinho Lutero, que se baseava através do testemunho bíblico. Mas eu também gostaria de falar sobre uma outra teologia com você nesta aula, a teologia da esperança. E tem como seu principal expoente, né, Jürgen Moltmann, ou Jorge Moltmann. Jürgen Moltmann, ele nasceu no dia 18 de abril do ano de 1926, em Hamburgo, na Alemanha. Ele iniciou seus estudos de teologia numa situação inusitada. Com 16 anos, no ano de 1943, ele foi convocado pelo exército alemão, onde teve, segundo ele mesmo, uma carreira breve e sem glória. Após 6 meses na guerra, foi feito prisioneiro no campo de concentração de Norfolk Camp, na Alemanha, na Inglaterra. E ali se encontravam também alguns professores de teologia que ministravam lições aos seus companheiros, dentre eles Jürgen Moltmann. No ano de 1948, ele retorna para a Alemanha, onde vai dar continuidade nos seus estudos na Universidade de Göttingen, até o ano de 1952. E de 1953 a 1958, ele vai exercer as suas atividades pastorais em Bremen. Suas especialidades foram História dos Dogmas e Teologia Sistemática. Iniciou a sua docência no ano de 1958, passando por algumas escolas, né, como a escola de Kirchlich, né, e Hochschule de Wuppertal, pela Universidade de Bonn, pela Universidade de Tübingen, do University, nos Estados Unidos, no caráter, é claro, como professor visitante. E depois de Karl Barth, Jürgen Moltmann é considerado o mais conhecido e mais influente teólogo reformado do século XX.
Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre a teologia da esperança. Enquanto o bartianismo era anti-escatológico, a teologia da esperança procura levar a sério a história e o futuro, reagindo assim ao existencialismo de Barth e Bultmann, que enfatizam o aqui e o agora. Então, quais os principais representantes dessa teologia da esperança? Eu gostaria de destacar aqui três líderes, de um novo movimento, são os teólogos alemães. Jürgen Moltmann, reformado, Wolfhard Pannenberg, luterano, e Johannes Metz, católico romano. A teologia da esperança tem sido articulada nos Estados Unidos por dois teólogos, Karl Britten e Robert Jenson, cujas obras, muita coisa tem feito para popularizar esse novo movimento. No Brasil, Rubem Alves, que foi um ministro presbiteriano, com umas poucas revisões dele mesmo, muita coisa fez para converter a teologia da esperança num programa de ação. E como se caracteriza a teologia da esperança? Em primeiro lugar, como uma reação ao desespero existencialista. Segundo, pela fé no futuro e pelo otimismo. Terceiro, baseia-se nas promessas divinas e o cristão suporta as contradições do presente, porque vive na expectativa do futuro. Não enxerga uma solução para os dilemas presentes. Assim, a teologia da esperança acha que não podemos encontrar respostas para as nossas questões atuais na sociedade de hoje. Abrange mais do que geralmente se reconhece tradicionalmente como sendo teologia, falando a rigor. Sua orientação secular permite que seja combinada com qualquer número de matérias, inclusive a política e também a biologia. A teologia da esperança, ela vê um esboço para sua exposição nas temáticas escatológicas. Ela entende a realidade a partir de uma perspectiva também escatológica. E o movimento, por esse motivo, também é conhecido como teologia futurística. A teologia da esperança, ela reage contra o subjetismo e da neortodoxia, visto que sua abrangência vai além do universo pessoal e interior do indivíduo. E esta teologia, ela se dirige ao mundo, tratando como o mundo. A teologia da esperança foi resposta do público a teorias como a que Deus está morto, a ideia que foi criada na década de 60. Os teólogos futuristas, eles deixaram para trás o sepulcro criado para Deus, o humanismo dos teólogos, do Deus está morto, e veio a ser uma sementeira em que a teologia da esperança deitaria nas suas raízes. Depois eu vou conversar com vocês na próxima aula sobre o evangelho social na América do Sul. Então eu quero encerrar esse nosso encontro aqui. Que Deus ele abençoe a sua vida, que você consiga aproveitar o material disponibilizado e já inicie o seu projeto final. Que Deus assim nos abençoe nesse encontro.